Você vai entender agora por que esse recado caiu como uma bomba nos bastidores do Flamengo e por que o nome de Gerson voltou a incendiar o noticiário rubro-negro. Não foi uma declaração comum, não foi um comentário solto e muito menos algo feito por acaso. Foi um posicionamento direto, calculado e com destinatário certo. E o impacto disso pode mudar completamente o futuro do jogador no futebol brasileiro. Antes de seguir, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque o que você vai ouvir aqui envolve bastidor, decisão política e uma mensagem clara que o Flamengo fez questão de deixar registrada. Informação desse nível não aparece em qualquer lugar. Nos últimos dias, o presidente do Flamengo resolveu quebrar o silêncio sobre um tema que vinha sendo tratado apenas nos corredores internos do clube. Sem citar nomes de forma direta, mas com endereço evidente, ele mandou um recado duro, interpretado internamente como definitivo para Gerson. Um recado que não fala só de um jogador, mas de postura, de projeto e de como o Flamengo enxerga a própria autoridade dentro do mercado do futebol. Essa fala não foi improvisada. Pessoas próximas à diretoria confirmam que cada palavra foi pensada com cuidado cirúrgico. O objetivo era encerrar especulações, evitar ruídos desnecessários e, principalmente, reafirmar que o Flamengo não se move por pressão externa, nostalgia ou conveniência momentânea. O clube quis mostrar que existe uma linha bem definida e que essa linha não será ultrapassada, independentemente do nome envolvido. O pano de fundo dessa história é conhecido, mas pouco compreendido em profundidade. Gerson teve uma passagem marcante pelo Flamengo, foi peça central em conquistas históricas e construiu uma relação forte com a torcida. Mas a saída do clube aconteceu em um momento sensível do projeto. A transferência foi financeiramente relevante, mas a forma como foi conduzida gerou desconforto interno. Desde então, a relação nunca mais voltou ao ponto de equilíbrio total. Com o passar do tempo, o futebol deu suas voltas. Gerson teve bons momentos fora do país, mas enfrentou dificuldades recentes, perdeu espaço e viu seu nome voltar a circular com força no mercado brasileiro. A possibilidade de um retorno passou a ser especulada, alimentada por intermediários e pelo imaginário de parte da torcida. Foi exatamente nesse ponto que o Flamengo decidiu agir. O recado do presidente não foi apenas para Gerson, foi para empresários, jogadores do elenco atual e para todo o mercado. A mensagem foi simples, direta e dura. Decisões têm consequências. O Flamengo entende que não pode abrir exceções que comprometam sua narrativa institucional. Para a atual gestão, o clube precisa ser maior do que qualquer atleta, independentemente do histórico ou do carinho da torcida. Internamente, essa postura é vista como uma afirmação de poder. O Flamengo quer deixar claro que retornos só acontecem quando existe alinhamento total entre projeto esportivo, comportamento e timing. E segundo a leitura da diretoria, esse alinhamento hoje não existe no caso de Gerson. O impacto dessa fala foi imediato. Nos bastidores, a declaração foi interpretada como o fechamento oficial de uma porta que alguns ainda acreditavam estar entreaberta. Não houve espaço para dúvidas. O tom foi firme, e o silêncio que veio depois reforçou ainda mais o peso do recado. Para Gerson, o cenário muda de forma significativa. O jogador passa a entender que o Flamengo não é mais uma opção no curto ou médio prazo. Isso afeta diretamente suas decisões de carreira, suas negociações e o rumo que pode tomar a partir da próxima temporada. O futebol brasileiro é um mercado emocional, mas também é pragmático, e mensagens como essa redefinem caminhos. A torcida, como era de se esperar, se dividiu. Parte enxerga coerência, liderança e proteção institucional. Outra parte acredita que o clube poderia agir com mais flexibilidade diante de um jogador que já entregou tanto dentro de campo. O debate cresce, mas a diretoria, pelo menos por enquanto, não demonstra qualquer intenção de recuar. E essa história está só começando a ganhar contornos mais claros. Quando você entender o que realmente motivou esse recado duro e quais episódios do passado ainda pesam contra Gerson dentro do Flamengo, muita coisa vai fazer sentido. Para entender por que o recado do presidente foi tão duro, é preciso voltar no tempo e revisitar episódios que, para o torcedor comum, ficaram diluídos pelas conquistas, mas que internamente nunca foram totalmente digeridos pelo Flamengo.
O clube, diferente do que muitos imaginam, não toma decisões apenas com base em desempenho dentro de campo. Existe algo que pesa muito mais nos bastidores: memória institucional. E no caso de Gerson, essa memória ainda é incômoda. Quando Gerson deixou o Flamengo, a negociação foi vista como financeiramente positiva, mas politicamente desgastante. O clube recebeu um valor expressivo, mas o problema nunca foi o dinheiro. O incômodo real esteve no contexto. O timing da saída, as conversas paralelas, o ambiente criado nos bastidores e a sensação de que o clube foi colocado contra a parede em um momento estratégico do projeto. Para quem estava no comando, a leitura foi clara. O Flamengo perdeu o controle de uma situação que considerava central. Esse detalhe é fundamental para entender tudo o que veio depois. Dentro da Gávea, existe a convicção de que o clube precisa ser sempre o protagonista das decisões. Quando essa lógica é quebrada, o impacto não se limita ao momento, ele fica registrado, e foi exatamente isso que aconteceu, mesmo com títulos, atuações de alto nível e forte identificação com a torcida. Gerson passou a ser tratado internamente como um caso sensível, que exigiria muito mais do que vontade esportiva para ser reaberto. Com o passar dos anos, esse sentimento não desapareceu. Ele ficou adormecido, latente, esperando apenas um novo gatilho para voltar à superfície. E esse gatilho surgiu quando o nome de Gerson voltou a circular com força no mercado brasileiro. As dificuldades recentes fora do país reacenderam especulações, empresários se movimentaram, intermediários fizeram sondagens, e o discurso de um possível retorno começou a ganhar corpo fora do clube. Internamente, porém, o Flamengo nunca tratou esse cenário como prioridade. Pelo contrário, a diretoria avaliou que permitir que esse assunto crescesse sem controle poderia gerar ruído, expectativa externa e até pressão política. A decisão, então, foi cortar o tema pela raiz antes que ele ganhasse dimensão demais. É aí que entra o recado do presidente. A fala pública não foi um improviso nem uma reação emocional. Foi o desfecho de uma decisão já amadurecida nos bastidores. Uma forma clara, direta e sem margem para a interpretação de comunicar que o clube não pretende reabrir esse capítulo agora. E mais do que isso, foi um aviso ao mercado: o Flamengo não negocia sua autoridade institucional. Nos corredores da Gávea, a leitura é pragmática. Permitir o retorno de Gerson neste momento seria admitir que o clube depende de soluções do passado para resolver desafios futuros. E essa é exatamente a imagem que a atual gestão quer evitar. O discurso interno é de construção contínua, renovação de ciclos e fortalecimento de uma cultura onde o Flamengo está sempre acima de qualquer nome. Por mais simbólico que ele seja, esse posicionamento também conversa diretamente com o elenco atual. Jogadores observam atentamente como o clube lida com casos emblemáticos. Um eventual recuo poderia gerar comparações, questionamentos e até ruídos internos. Ao manter a postura firme, a diretoria acredita que reforça um ambiente de regras claras, previsibilidade e hierarquia institucional bem definida. Do lado de Gerson, o impacto é profundo. O recado não fecha apenas uma porta simbólica, ele redefine completamente a forma como o jogador é visto dentro do mercado nacional. Sem o Flamengo como opção, outros clubes passam a negociar sabendo que não existe concorrência do maior protagonista do país. Isso muda valores, estratégias e o peso das propostas. Pessoas próximas ao atleta confirmam que a declaração foi recebida como um ponto de virada. Não houve surpresa absoluta, mas houve a confirmação oficial de algo que já se desenhava nos bastidores. O Flamengo não pretende, neste momento, reatar. E essa clareza, por mais dura que seja, elimina ilusões e força decisões. A torcida segue dividida, mas a diretoria demonstra conforto com o desgaste momentâneo. A avaliação interna é simples. Decisões impopulares hoje podem evitar problemas maiores amanhã. O Flamengo entende que precisa sustentar suas escolhas mesmo sob pressão externa, sob críticas e sob o peso da opinião pública. E é justamente aqui que surge a pergunta inevitável: essa postura é definitiva ou circunstancial? O futebol raramente respeita decisões absolutas. Contextos mudam, cenários se transformam e interesses se realinham. Na próxima
última parte, eu vou te mostrar quais fatores ainda poderiam mudar esse panorama, porque o futebol insiste em desafiar certezas e como o futuro de Gerson pode, de forma indireta, voltar a cruzar com o Flamengo, mesmo quando tudo parece indicar caminhos separados. Mesmo com o recado duro e a postura firme, quem vive o futebol sabe que nenhuma decisão existe no vácuo. O Flamengo sustenta hoje um discurso de autoridade institucional, mas também trabalha com cenários. E é exatamente aí que essa história ganha camadas mais complexas, porque internamente existe a consciência de que o futebol é dinâmico, imprevisível e, muitas vezes, obriga clubes a revisitarem posições que pareciam inegociáveis. O planejamento rubro-negro para a próxima temporada passa por variáveis que ainda não estão totalmente sob controle, saídas inesperadas, mudanças de desempenho, lesões, oscilações técnicas e até alterações no comando podem alterar prioridades. Quando o contexto muda, a leitura sobre nomes e perfis também muda, não por emoção, mas por necessidade competitiva. Ainda assim, a diretoria entende que flexibilizar agora a posição em relação a Gerson seria enfraquecer a mensagem enviada ao mercado. O clube quer mostrar que não reage a ruídos externos, nem a pressões de empresários ou narrativas construídas fora da gávea. Essa postura, na visão interna, fortalece o Flamengo como instituição e cria um ambiente onde regras são claras, previsíveis e respeitadas. A linha é dura porque, segundo a própria diretoria, precisa ser, mas existe um ponto que ninguém dentro do futebol ignora. Desempenho dentro de campo muda narrativas. Caso Gerson encontre um ambiente favorável, recupere o protagonismo e volte a ser decisivo em alto nível, o debate inevitavelmente reaparece. O futebol brasileiro é movido a resultados, atuações consistentes, liderança em jogos grandes e impacto real tem o poder de reescrever histórias que pareciam encerradas. Não seria a primeira vez, nem a última. É exatamente por isso que outros clubes observam esse cenário com atenção. O Cruzeiro, por exemplo, enxerga nessa conjuntura uma oportunidade estratégica. O clube entende que o momento de Gerson pede confiança, centralidade e um projeto onde ele não seja apenas mais um nome no elenco. A aposta é clara: oferecer protagonismo para resgatar o melhor futebol do atleta e, ao mesmo tempo, reposicioná-lo no mercado. Do lado do Flamengo, existe a leitura de que permitir esse reencontro indireto com o sucesso, longe do clube, não representa necessariamente um erro. A diretoria avalia que decisões precisam ser tomadas com base no presente, não em hipóteses futuras. O risco de parecer incoerente institucionalmente pesa mais do que o receio de ver um ex-jogador brilhar em outro lugar. É uma lógica fria, mas assumida. Esse raciocínio, inclusive, divide opiniões dentro do próprio ambiente rubro-negro. Há quem defenda a linha dura como símbolo de maturidade institucional. Outros acreditam que o futebol exige sensibilidade para reconhecer momentos de reconciliação. Por enquanto, porém, a balança pende claramente para o lado da firmeza. Outro fator importante é o impacto dessa decisão no elenco atual. Jogadores observam como o clube trata casos emblemáticos. O recado do presidente foi interpretado internamente como um aviso geral. O Flamengo valoriza alinhamento, comprometimento e timing. Essa mensagem ajuda, segundo a diretoria, a manter o grupo focado e a evitar movimentos paralelos que possam desestabilizar o ambiente. Para Gerson, o cenário é de redefinição completa. O jogador entende que o Flamengo, hoje, não faz parte do seu horizonte imediato. Isso muda negociações, expectativas e até escolhas pessoais. Sem a possibilidade de retorno à antiga casa, ele precisa escolher um caminho onde possa se sentir valorizado, respaldado e competitivo. A pergunta que fica não é se Gerson ainda tem futebol, isso ninguém dentro do mercado questiona. A questão central é onde e em qual contexto ele conseguirá expressar novamente tudo aquilo que já mostrou. E é exatamente essa escolha que pode definir o próximo capítulo da carreira do jogador. O recado do presidente do Flamengo foi duro, mas foi claro. Ele encerra um capítulo, ao menos oficialmente. O futebol, no entanto, raramente respeita finais definitivos. O tempo, o campo e as circunstâncias têm o hábito de reabrir histórias quando menos se espera. Na próxima e última parte, eu vou amarrar todos os cenários possíveis, mostrar qual caminho hoje parece mais provável para Gerson e explicar por que essa decisão do Flamengo pode influenciar o mercado muito além de um único nome.